Curseiras, tudo bem? Firme e forte, estudando aí para o concurso público, buscando uma vaga e realizando sonhos, né? Então, vamos lá. Eu sou a professora Amanda Lino, estou aqui com vocês mais uma vez, né? Junto com a Mosaico Edu, trazendo os conhecimentos pedagógicos para gente avançar mais um pouco nos nossos estudos, né? O conhecimento que eu venho trabalhar com vocês se refere a uma obra muito interessante, né, de um dos ícones da alfabetização na América Latina, Emília Ferreiro. Todos conhecem, né, mas Emília Ferreiro traz uma dimensão muito interessante para que a gente possa, inclusive nessa obra com todas as letras, fazer uma crítica bem interessante à eficiência das políticas públicas no campo da alfabetização, né? Então vamos lá. Bibliografia pedagógica, ele não está aí só para ilustrar o slide, né? Eu trouxe também uma contribuição no sentido da gente pensar a importância da bibliografia pedagógica quando a gente trabalha com concurso público, né? Então, a bibliografia ela não está ali só por estar, né? A gente pensa em concurso público como um percurso formativo. E esse percurso formativo, ele traz o mínimo necessário para que o indivíduo tenha a capacidade de exercer a sua função no chão da sala de aula, da escola, do ofício de lecionar, quanto também atuar no suporte pedagógico, né? Então, exige um domínio e um aprofundamento da bibliografia pedagógica, né? Dos autores, das vozes, que trazem, através da ciência, essa capacidade de contribuir com concepções, com modelos e práticas pedagógicas que auxiliem no ato de dar aula, no ato de ensinar, no ato de, como Paulo Freire fala, né, com amorosidade, contribuir para o desenvolvimento do ser humano. Bem, o outro aspecto que eu quero trazer para você quando se trata de bibliografia pedagógica é o elemento da contextualização, da biografia do autor, né? Bio significa vida, grafia escrita, né? E a linha metodológica. A gente pode interseccionar esses três aspectos para poder entender de que voz é essa, né? E o que esse autor, essa autora está trazendo de contribuição, né, para o nosso desenvolvimento na formação de professores e para o desenvolvimento do ato pedagógico, né, que envolve essa mediação professor-aluno e a complexidade das relações na escola, né. Então eu trouxe um pouquinho do histórico da Emília Ferreiro, né. Emília Beatriz Maria Ferreiro Xavi, né, é argentina, né, nasceu em 1936. Sua formação está nas áreas da psicologia e da pedagogia, radicada no México, doutora pela Universidade de Genebra, e foi orientada por Jean Piaget, né? As pesquisas de Emília Ferreiro teve como orientação Piaget, né, concentram o foco nos mecanismos cognitivos relacionados à leitura e escrita. Então ela olhou para esses mecanismos cognitivos, mas ela descobriu muito mais do que cognição, do que conceito de cognição, né? Ela traz a perspectiva da psicogênese da língua escrita, então tem uma relação com a psicologia, né? A gente não pode trabalhar a aprendizagem, o desenvolvimento da aprendizagem como um ato simplesmente cognitivo, né? Ele traz a sua inter-relação nas diferentes esferas da formação integral do ser humano, né? De maneira equivocada, muitos consideram o construtivismo um método, o que não é verdade. A gente tem que olhar para o construtivismo não como um método, né? O método é um caminho que envolve uma concepção filosófica, epistemológica, que não é o caso da produção da Emília Ferreiro, né? Ela queria descobrir como o aluno aprende, como a criança aprende, como que a criança desenvolve a aprendizagem. Essa era
a motivação da pesquisa da Emília Ferreiro, né? Então, não é verdade que o construtivismo é um método, isso é falso. Qualquer pergunta de concurso público que pergunte se o construtivismo é um método, vocês já respondem que não, né? É falso. Essa premissa é falsa. Emília Ferreira realizou pesquisas que desvelaram a forma como a criança aprende, o que deu bases e fundamentos à perspectiva construtivista e socioconstrutivista, em especial nos países latino-americanos. Então, teve a pesquisa da Emília Ferreiro. Essa pesquisa da Emília Ferreiro, junto com outras teorias, contribuíram para a construção de uma perspectiva chamada construtivismo, e dessa concepção surge também uma outra visão, que é o socioconstrutivismo, né? Então, tem bases filosóficas de diferentes autores, né? Depois a gente pode aprofundar um pouquinho essa questão. A biografia, né? Continuando a biografia, linha metodológica e contextualização. Emília Ferreiro fez o doutorado na Suíça, sob a orientação do biólogo e pesquisador suíço Jean Piaget, dentro da linha de pesquisa inaugurada por Emile Sinclair, que Piaget chamou de psicolinguística genética, né? Nesse aspecto, Piaget aprendeu muito com a observação de seus filhos, né? Então, a paternidade para o desenvolvimento da pesquisa de Piaget foi central nesse sentido, trouxe uma grande contribuição para que ele desenvolvesse uma sensibilidade no campo, olhando para a biologia, mas depois observando o desenvolvimento de seus próprios filhos, olhando para a psicolinguística genética, né? Em 1971, Emília voltou para a Universidade de Buenos Aires, onde constituiu um grupo de pesquisa sobre a alfabetização, do qual faziam parte Ana Teberoski, Alicia Lenzi, Susana Fernandes, Ana Maria Kaufmann e Lilian Tolchinski. Então, olha que time, né? E aí observem, né? Bastante mulheres, né? Tradicionalmente trabalhando na alfabetização, né? Então, parece que a arte de alfabetizar é intrinsecamente, socialmente construída por mulheres, né? Em 1977, pós o golpe de Estado, que derrubou a presidente Isabel Perón em 1976 na Argentina, Emília Ferreiro se exilou na Suíça, levando consigo os dados das pesquisas que realizou com sua equipe sobre a psicogênese da língua escrita, campo que não foi estudado por seu mestre Piaget, né? Campo que ela inaugura, né? Porque o objeto de pesquisa é diferente do objeto de pesquisa do Piaget, né? O construtivismo e sua contextualização. Então, por que eu continuo trazendo essa questão do contexto, né? É contexto. Então, por trás de um texto, existe várias relações estabelecidas, né? Então, a gente precisa trazer o significado dessas relações. Então, construtivismo significa a ideia de que nada a rigor está pronto, acabado, e de que especificamente o conhecimento não é dado, ele não está pronto, não é algo fechado em si, em nenhuma instância como algo terminado e determinado. Ele se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo humano, com o mundo das relações sociais, e se constitui por força de sua ação, e não por qualquer dotação prévia na bagagem hereditária ou no meio, de tal modo que podemos afirmar que antes da ação há o psiquismo, nem a consciência e muito mesmo o pensamento. Então são as relações sociais que acabam construindo essa dimensão do psiquismo, do desenvolvimento da consciência e da formação do pensamento, né? Então, olha a responsabilidade que os adultos têm sobre a formação da criança, né? E a gente vai vendo, né, como isso influencia no desenvolvimento da aprendizagem, na abertura ou na resistência em desenvolver
o aprender, né? Biografia em língua metodológica do construtivismo, né? Então, entendemos que construtivismo na educação poderá ser a forma teórica, então é uma forma teórica ampla que reúne as várias tendências atuais do pensamento educacional. Então, ela é eclética, né? Ela admite sempre essa reunião de várias tendências educacionais. Tendências que têm em comum a insatisfação com o sistema educacional, então faz uma crítica ao sistema educacional, que teima ideologicamente em continuar essa forma particular de transmissão que é a escola. Então, para o construtivismo, o papel da escola não é só transmitir conhecimento, ele vai contrapor essa ideia, ele vai falar, não, o papel da escola é construir conhecimento, né? O indivíduo é sujeito na própria construção desse conhecimento, porque ele traz com ele conhecimentos prévios, né? Em continuar essa forma de transmissão, que é a escola. Que o papel da escola consiste em fazer, repetir, recitar, aprender, ensinar o que já está pronto, em vez de fazer, agir, operar, criar, construir a partir da realidade vivida pelos próprios alunos e professores, né? Isso é, por essa relação social, pela sociedade, aproxima e aos poucos distancia, né? Então a gente tem essa dimensão para o construtivismo de aproximação e distanciamento a partir das relações sociais. Então teve uma entrevista que a própria Emília Ferreiro deu alguns dias atrás, falando de como o ato de alfabetizar ele se transforma com o desenvolvimento da sociedade, porque o que acontece? A forma como eu fui alfabetizada, ou alfabetizado, né, através da cartilha Caminho Suave, ela não dá conta mais das demandas sociais que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem caminhos através da ludicidade ou das tecnologias, né, que ressignificaram os passos da alfabetização, né? Essa repetição, esse método mnemônico, ele não dá conta mais de alfabetizar o indivíduo, né? A educação deve ser um processo de construção de conhecimento, ao qual ocorrem em condição de complementariedade. Então, é um ato que se complementa, é dinâmico nas relações sociais. Por um lado, os alunos e professores, e por outro lado, os problemas sociais atuais. E o conhecimento já construído, né? Esse acervo da humanidade que nós temos produzido vai ressignificar a forma como eu me aproprio dos códigos. Bem, biografia e linha metodológica, continuando dando sequência ao nosso conteúdo, né? Construtivismo, segundo pensamos, é esta forma de conceber o conhecimento, sua gênese e seu desenvolvimento, e, por consequência, um novo modo de ver o universo, a vida e o mundo das relações sociais. Então, aqui, Fernando Becker, que é uma autoridade nessa perspectiva de definir o construtivismo, traz a sua visão e essa definição do construtivismo, né? O construtivismo designa uma teoria desenvolvida no Brasil sob a influência da perspectiva da epistemologia genética. Então, a epistemologia genética é uma perspectiva que foi trabalhada por Piaget, né? Então, nós sabemos disso, o que é importante. Essa epistemologia genética, essa perspectiva, ela influenciou as pesquisas de Emília Ferreiro sobre a psicogênese da língua escrita, que explicita o desenvolvimento e a aprendizagem a partir da interação entre o sujeito e o ambiente. Então, o que está em análise é a relação entre sujeito e ambiente. Então, se lá na questão sobre o que entra em análise na perspectiva da Emília Ferreiro, a gente vai ressaltar a perspectiva da relação entre o sujeito, né, sujeito, esse nominho sujeito, e o ambiente, né, e mediando isso, a perspectiva da interação. Essa teoria considera
que as fontes de conhecimento são simultaneamente, elas acontecem simultâneas, né? Ela não vem dentro de uma perspectiva etapista, ela está acontecendo em sua dinâmica biológica, psíquica, né? Da perspectiva da formação integral do ser humano. De origem interna, então a dimensão interna do indivíduo, né? E externa, ou seja, a dimensão social, né? Essa definição ela está no dicionário de psicologia, né? Perdão, no dicionário no dicionário de pedagógico, né? Vocês podem ver, o dicionário pedagógico ele traz essa perspectiva. Eu também estou enviando junto com o material aqui para vocês darem uma observada, porque os dicionários facilitam muito a nossa busca por definir alguns conceitos e facilitam o caminho da compreensão sobre os conceitos, tá? Vamos lá, dando sequência ao nosso trabalho. Então, a obra da Emília Ferreiro tá assim, né? Eu trouxe para vocês aqui o sumário dessa obra, né? E ela tá dividida da seguinte forma. 1. A alfabetização de crianças na última década do século. Então, a partir há uma crítica à década de 80, né? E os altos índices de analfabetismo, que é uma herança histórica nos países, principalmente nos países da América Latina, né? Você vai ter a introdução com essa linha de problematização. Ela vai trabalhar os conceitos de incorporação, retenção e repetência, os aspectos qualitativos da alfabetização, os objetivos da alfabetização inicial, a língua escrita como objeto da aprendizagem, as dificuldades desnecessárias e seu papel discriminador, né, isso muito no campo da escola, a produção de materiais, a atenção à população de 4 a 6 anos em relação à alfabetização, inclusive como forma de ir diminuindo os altos índices, né, de analfabetismo, e experiências alternativas de alfabetização de crianças e as observações finais. Então, ela faz uma síntese desse capítulo inteiro, né, nessas observações finais, apontando alguns caminhos para políticas públicas, né? 2. Alfabetização de crianças e fracasso escolar, os problemas teóricos e as exigências sociais. Então, ela faz esse cruzamento, né? Ela trabalha os problemas teóricos, né, tanto da produção teórica e de caminhos, e essas exigências sociais, né, as orientações das políticas de alfabetização e alguns problemas teóricos vinculados à alfabetização. E 3, a construção da escrita na criança, né, como é que acontece essa dinâmica, né, e que no momento que ela desenvolveu esse trabalho, né, com a obra Com Todas as Letras, a criança ainda estava, pelo menos nos países da América Latina, em condição de invisibilidade, né? No Brasil, você tem a instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente a partir da década de 90, em 1990, né? Então, a criança ainda era um sujeito a ser desvelado, entendido, compreendido em sua dimensão psíquica interna e nessa relação social. Então, primeiro ponto que nós vamos ver aqui, né, é a alfabetização na última década do século, né? Então, por que ela nomeia dessa forma? Porque ela vai, ao longo do texto, fazendo um balanço disso, né? Trazendo algumas reflexões, inclusive com índices, né? Os altos índices de analfabetismo, né? E ela vai falar das mudanças no conceito de alfabetização. Então, a alfabetização